Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus que já nos envolve possa nos manter tranquilos, serenos, focados nos objetivos para cada um de nós aqui. Só lembrando, para a gente desencarnar os nossos celulares, celular ligado é igual a médium sem treinamento, quando a gente menos espera dar passividade, e que possamos ter uma boa manhã. E agradecidos, é claro, pela oportunidade de aqui estar, agradecidos à casa, essa cidade que nos acolhe com tanto carinho. Nós, como sociedade, temos convivido com o crescer do preconceito ao homossexual. E especialmente nós, aqui no Brasil, que vergonhosamente ocupamos o primeiro lugar no ranking mundial de violência a homossexuais. E é mais vergonhoso ainda, porque o Brasil sozinho é 6 vezes mais do que os segundo e terceiros colocados juntos, Estados Unidos e México. Se levarmos em consideração que a soma das duas populações dão em torno de 440 milhões de habitantes, ou seja, mais do que o dobro da nossa, esse 6 vezes mais fica mais vergonhoso ainda. Mas só que, infelizmente, não são só 6 vezes, porque esses são dados oficiais, em cima dos registros, das ocorrências policiais, dos homicídios cometidos contra homossexuais. Vamos combinar aqui que toda vez que eu falar em homossexual, nós estamos falando de transexuais também, dos transgêneros como um todo, abordando todo aqueles que não estão enquadrados como heterossexuais. O que ocorre é que no Brasil morre um homossexual vítima de violência a cada 25 horas. Este número há 5 anos eram 28 horas, ou seja, está crescendo a violência. E por que eu digo que não são só 6 vezes mais? Porque boa parte dos registros não são registrados como violência a homossexual, porque não existe uma legislação específica, como existe a Lei Maria da Penha para a violência à mulher. E só não existe a lei por conta da resistência da bancada evangélica no Congresso, que não deixa com que a lei passe. Assim, vou pedir a todos que respondam para si mesmo as seguintes perguntas: qual é o meu interesse neste tema? Como eu tenho reagido diante deste tema? Tenho feito reflexões a respeito deste tema? De que maneira a doutrina espírita pode me auxiliar neste tema? Que estas respostas que os senhores façam a si mesmos possam ser refeitas ao final do estudo, no decorrer da semana, após as nossas reflexões. Das páginas da Sabedoria Oriental, retiramos 3 frases que são apropriadas ao início do nosso estudo. A primeira delas diz que 3 coisas não se conseguem esconder por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. A outra frase diz que todo jarro, independentemente do seu tamanho, poderá ser cheio gota a gota. E a terceira frase diz que é impossível colocar conteúdo novo em xícara cheia. É necessário primeiro esvaziar a xícara.
que possamos esvaziar as nossas mentes, das nossas opiniões, dos nossos conceitos, pelo menos no decorrer do estudo, para que o solo esteja mais fértil. Era uma linda manhã de sol, e lá estava Jesus à praça, acompanhado de alguns de seus discípulos. De repente, uma turba de escribas e fariseus adentram a praça, em turbulência, trazendo com eles a mulher pega em adultério. E uma vez mais foram tentar a Jesus. Rabi, esta mulher fora pega em adultério. A lei de Moisés é clara, manda que seja apedrejada. E tu o que dizes? Jesus serenamente levanta-se, navega o seu olhar de autoridade moral profundamente por cada um daqueles olhares e diz: aquele entre vós que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Um a um foram largando as suas pedras e se ausentando. Por fim, só restava ela, ali, de joelhos, chorando. Carinhosamente, Jesus ergue a mulher e diz: mulher, onde estão os vossos julgadores? Se não puderam te julgar, eu também não o farei. Um espírito puro dizendo que também não o faria. Vá e não erres mais. Só uma parte. Quem quiser conhecer a história desta mulher, a sequência da sua história, quem não conhece, é lindíssima. Está na obra Caminhando com Jesus, do espírito Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco. É lindo o decorrer da história. Preconceito. Palavra que vamos aos dicionários e achamos ideia pré-concebida, pré-estabelecida, sem análise profunda e imparcialidade. Ou seja, achamos. Todas as vezes que a gente diz eu acho, é porque a gente não tem certeza. Porque quando a gente tem certeza, a gente diz eu sei. E o preconceito sempre está no achismo. Apesar de me considerar espírita, desde os 13 anos, foi quando a gente teve contato com a doutrina espírita, confesso que durante boa parte de minha vida, eu tinha uma certa atitude preconceituosa, muito embora nem percebesse. Não o preconceito do homofóbico, capaz de tomar atitudes violentas, e a violência não é só agressão física. A violência é a agressão verbal, é a piadinha, é a violência intelectual. Simplesmente eu preferia não estar muito próximo, me manter relativamente reservado, o que no fundo deveria até mesmo ser um ato de violência. Mas eu não percebia. Até que há 13 anos, a minha amada Alice criou o Centro de Estética e Beleza, um salão de beleza lá em Niterói, e um salão com perto de 40 funcionários, e todos nós sabemos que neste ramo de atividade existe uma concentração grande de profissionais de orientação homossexual. Então, todo final de dia, quando eu saía do meu trabalho, passava por lá para depois irmos juntos para casa. E passei a compulsoriamente conviver com eles algumas horas todos os dias. E de imediato percebi que ali não existia nenhum bicho-papão. Pessoas, como todas as outras, muito pelo contrário, pessoas que quando recebem um tratamento respeitoso,
um tratamento carinhoso, tratamento respeitoso e carinhoso que nós temos a obrigação para todas as pessoas, independente de classe social, independente de qualquer coisa. Mas eles, quando receberam esse tipo de tratamento, nos devolve um tratamento carinhoso e respeitoso maior do que normalmente nós recebemos dos heterossexuais. E é fácil a gente entender isso. É fácil porque, via de regra, vítima dos preconceitos não são tratados assim. E quando são, valorizam. Porque aquilo que deveria ser a normalidade é para eles o anormal, a exceção. Com o passar da convivência, principalmente a convivência de minha amada esposa, começamos a conhecer as suas histórias. A convivência disso, a gente acaba trocando as informações e começamos a conhecer as histórias daquele grupo. Em determinado momento, começamos a perceber que havia um ponto em comum nas suas histórias, um ponto de extremo sofrimento, que era a adolescência. A adolescência vivida por todos eles, testemunhadas por todos eles, um período negro a ser esquecido. Mas por que a adolescência? Por dois motivos. O primeiro motivo, que é onde o nosso corpo adulto nos é entregue, a nossa formatação. Após a explosão hormonal, passamos a ter novas sensações, novos sentidos, que nos despertam novas, antigas emoções e, por que não dizer, antigos sentimentos. Um outro motivo, vamos recapitular o que somos nós a cada encarnação. Somos todos espíritos multimilenares. Todos nós temos, cada um, a sua personalidade. Somos todos iguais e, ao mesmo tempo, totalmente diferentes. O que é a personalidade de cada um de nós? O conjunto de características comportamentais que estamos desenvolvendo ao longo de todas as nossas existências. Fomos criados simples e ignorantes, objetivados à perfeição. Assim, a cada encarnação, nós vamos desenvolvendo as nossas características. E o objetivo, transformar aquelas que são falhas, que são ruins, em virtude. Esse é o objetivo do nosso transcorrer. Então, é a característica comportamental que diz que se eu sou violento ou se eu sou brando, se eu sou ciumento, se eu não sou ciumento, se eu sou fiel, se eu sou infiel, se eu sou egoísta ou não. Ou seja, todas as características do nosso comportamento. Característica comportamental, a gente não altera assim. Nós vamos sublimando, nós vamos evoluindo. Aquele que é barbaramente agressivo, ele não deixa de ser violento por estalar com o dedo. Ele pode se convencer que ele não deva mais ser. Mas ele pode até se controlar. Mas diante do fato, por dentro ele ainda reage, ele ainda tem a vontade. Mas se ele se segura, não quer dizer que ele já seja brando. Será brando o dia que ele não reagir mais. Aquilo está dominado, a sua característica sublimou. Dentre as nossas características comportamentais, está também a nossa orientação sexual. Ela é uma característica comportamental. E o que é a orientação sexual? É a capacidade que o indivíduo tem de desenvolver
sentimento de desejo afetivo-sexual por outro indivíduo. Se esta capacidade de desenvolver um sentimento afetivo é por um outro indivíduo cujo a formatação física seja oposta à sua, é uma orientação heterossexual. Se a capacidade de desejar afetivamente é por uma formatação igual à sua, orientação homossexual. E se a capacidade é por ambas as formatações, estamos diante da orientação bissexual, ok? Como qualquer característica comportamental, não se altera assim. Requer tempo para a sublimação. Poderá ser feito em 1, 2, 3, 10 encarnações, quantas forem. Quando nós reencarnamos, chegamos aqui, apesar de espíritos milenares, num corpinho 0 quilômetro. Uma fofura, um bebê. Vocês podem não acreditar, mas eu já fui uma fofura. E ali, naquela fofura, Deus nos concede uma dádiva adicional, que durante a primeira etapa da nossa vida, durante a infância, que vai até os 8, Emmanuel diz que muito, às vezes até o 9º ano, Deus nos concede uma cortina de adormecimento de todas as nossas características comportamentais, boas e ruins, mas principalmente as ruins. Mas com que objetivo que Deus faz isso? Relembramos que aqueles que são os nossos pais, estão os nossos pais. Por vezes ali reencontro de inimigos, de endividados. E enquanto nossos pais desenvolverão o maior de todos os sentimentos entre os encarnados, o sentimento materno acompanhado bem de perto do sentimento paterno. Assim, torna Deus a criança aquele ser angelical, aquele ser fofura, que é impossível, ou quase impossível, pai e mãe não se apaixonarem por ele mais e mais a cada dia. Cada dia a gente ama mais e mais aquela criancinha, capacitando pai e mãe com o crescer deste sentimento que é novo, para quando chegar o momento de levantar aquela cortina e que aquele espírito ali, multimilenar, colocar para fora a sua verdadeira personalidade, o seu verdadeiro eu, onde teremos surpresas positivas, mas muitas surpresas negativas, que pai e mãe, diante das decepções dos comportamentos dos adolescentes, não abandone os seus filhos. Aguenta, fica triste, se chateia, briga, mas não desiste dos seus filhos. Na grande maioria, aqueles que não conseguiram desenvolver o amor o suficiente, por vezes desistem. Assim, daí a importância que Emmanuel nos recomenda a educação moral dos nossos filhos durante a primeira infância. Chamar a atenção em cada desvio de conduta, mostrar o que é o certo a cada oportunidade, porque por muitas vezes a gente comete o erro e fala assim: ah, tadinho, não entende agora, deixa mais tarde, quando tiver entendimento, eu explico para ele. É tarde, porque quando suspende a cortina, que vem à tona as características, vem à tona o orgulho, que é o maior obstáculo ao nosso aprendizado. Sempre foi. E assim é mais difícil a gente fazer. Por isso que existem aquelas crianças que são extremamente brandas e se revelam um adolescente violento, ou vice-versa. Às vezes é uma criança levada da breca
faz maldade, isso aqui, vem a adolescência, é um anjo, é uma pessoa boníssima, é a verdadeira personalidade assumindo. Daí alguns a gente chamar de aborrecente, porque tem tanta coisa vindo à tona que a gente muda até a classificação. Ok até aí? Então é neste período da adolescência que vem à tona, entre todas as outras características, a orientação sexual, no caso, quando ela é oposta à formatação física. Vêm as primeiras características do comportamento homossexual. E é dentro do lar que se percebe isso pela primeira vez, e é dentro do lar que eles começam a sofrer os primeiros preconceitos, a não aceitação. Os testemunhos são os piores. Pais que verbalizaram que preferiam ter tido um filho aleijado, doente, do que ele fosse um homossexual. Pais que verbalizaram que preferiam que o filho tivesse morrido, não tivesse vingado, do que ter que conviver com um filho homossexual. Pais que verbalizaram que preferiam ter tido a coragem de ter eles mesmos morrido, do que ter que conviver com aquele tipo de coisa. Nessas condições, invariavelmente são expulsos de casa, direta ou indiretamente. Diretamente, quando literalmente lhe é apresentado a porta da rua: aqui você não vive mais. E indiretamente, quando a sua presença é tolerada, mas o distanciamento total no relacionamento, o relacionamento esfriado. Em ambos os casos, qualquer um de nós que estivermos numa situação de desamparo, precisamos de um ombro amigo, ainda mais na adolescência. Em ambos os casos, necessitam de um ombro amigo. Quando encontram este ombro amigo numa pessoa de boa moral, estabilizada, uma pessoa de boa conduta, uma pessoa de bons sentimentos e de boas intenções, toda a sorte do mundo, processo educativo que se segue. Mas quando encontram este ombro amigo numa pessoa sem desenvolvimento moral, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa sem bons sentimentos e sem boas intenções, o que esperar do futuro desse jovem? Nos Estados Unidos, é o país das estatísticas, tem estatísticas para tudo. Nos Estados Unidos, eles dizem que 26% dos jovens, dos adolescentes, quando revelam a sua homossexualidade ou transexualidade, seja o que for, são expulsos de casa, direta ou indiretamente, sofrem esse tipo de violência. Desses 26%, 41% afirmaram ter aberto à sua frente as portas do suicídio. 41%. Deus sabe lá quantos atravessaram essa porta porque não responderam a questão. No Brasil, infelizmente, pelos dados que a gente viu ainda agora, esse número não deve ser menor do que isso. Assim, todos nós, sempre, em todas as nossas existências, sofremos todos os tipos de preconceito. Já fomos usurpados, maculados como escravos. Já sofremos preconceito. Nesta encarnação ainda sofremos alguns, mas para trás tantos mais. Preconceitos sociais, preconceitos religiosos, preconceitos intelectuais. Já sofremos todo tipo. Há não muito tempo, uma manifestação de sensibilidade mediúnica, o destino era fogueira.
éramos queimados como bruxos. Graças a Deus, boa parte dos preconceitos, eles vêm diminuindo bastante. Mas o preconceito ao homossexual, infelizmente, ainda não diminui. Mesmo dentre os ditos religiosos. Pois quando esses jovens estão necessitados do amparo, normalmente buscam o acolhimento nas religiões, nas igrejas católicas, evangélicas, nas casas espíritas. E infelizmente não é pequeno o número de casas que os rejeitam. Mas rejeita como proíbe a entrada? Não. Mas dá um tratamento diferenciado. Padres que não permitem algum tipo de trabalho na casa. Padres que recomendam que eles frequentem determinados horários, porque um horário onde a família mais frequenta não é aquele. Pastores que, quando veem o homossexual, dizem que ele está com uma possessão demoníaca, é uma aberração, e que vão ali exorcizá-lo, como a gente vê, às vezes até na televisão. E a pessoa vai e se submete àquilo, porque aquilo seria a libertação para os problemas que ele está sendo atingido, mas nada muda depois do exorcismo. Ou ele, para se integrar ali, tem que viver eternamente mentindo, fingindo, ou ele prefere sair. Infelizmente, ainda em algumas casas espíritas, isto também acontece. Casas espíritas que, preconceituosamente, com pensamentos retrógrados, acolhem o homossexual, sim, mas não pode evangelizar. Não pode trabalhar na mediúnica. Não pode ser orador. Não pode isso, não pode aquilo. Discriminação. Quando a doutrina cristã, o cristianismo, é a doutrina do acolhimento. Jesus convidou ao trabalho homens de todas as índoles, sem escolher de onde vinha, o que fazia. A doutrina do acolhimento. Assim, homossexualidade não é aberração demoníaca, mas ela tem a sua história. A homossexualidade faz parte da história da humanidade desde todos os tempos. No entanto, por um longo período era um comportamento normal, visto com normalidade. Na Grécia Antiga, na mitologia grega, Zeus, o Deus Todo-Poderoso do Olimpo, apaixona-se pela beleza do jovem Guinemedes, transforma-se numa grande águia e vai capturá-lo para levar para o Olimpo. Tamanho era o seu desejo que o possuiu em pleno voo. Alexandre o Grande, o conquistador, tinha no seu general, braço direito, o seu companheiro, quando ele estava nas incursões militares. O glorioso exército espartano, daquele filme Os 300 de Esparta, não só o exército espartano, como o exército de Tebas, 40 anos sem uma única derrota, utilizavam a mesma tática para o fortalecimento dos soldados. Enquanto estavam nas incursões, eles mantinham relações entre eles para fortalecer os laços afetivos, onde cada soldado se preocupava mais com a vida do outro do que com a sua própria. As baixas eram mínimas. E assim, a homossexualidade sequer tinha uma classificação, uma palavra que falasse o que é aquele tipo de coisa. No entanto, até 1533, quando, por influência da Igreja Católica, que tinha um poder muito grande, o rei Henrique VIII da Inglaterra criminalizou a relação homossexual.
não só a relação homossexual, como criminalizou a masturbação e o coito anal, mesmo entre heterossexuais. Durante 250 anos, todos os países seguiram a Inglaterra, que tinha uma influência geopolítica muito grande. Em 1792, a França volta atrás e descriminaliza, e foi seguida apenas por poucos países. E a criminalização continuou barbarizando. Em alguns países, era penalizado com a morte. Somente em 1869, recente, estamos falando da data de desencarne de Kardec, somente em 1869 é que foi criada uma palavra que designasse o homossexual. Um ativista humanitário, escritor, jornalista, austro-húngaro, Karl Maria Benker, ele criou a palavra homossexual. Homo quer dizer iguais, iguais no sexo. Um ano depois, coube ao Dr. Carl Friedrich Otto, um conceituadíssimo neurologista e psiquiatra alemão, um homem que gozava de extrema influência no meio acadêmico, científico. Ele diagnosticou a relação sexual, o desejo da relação, como sendo uma doença, e deu o nome de homossexualismo, que é a doença da homossexualidade. Mas o fez por uma causa extremamente nobre. A partir do momento que a comunidade científica aceitasse que ela era uma doença, não poderia mais ser punida como crime. Crime a gente pune, doença a gente trata. E a comunidade aceitou. Então ele conseguiu neutralizar a fria lei que perseguia os homossexuais. Durante 103 anos, a ciência usou todos os tipos de mecanismos para identificar a origem da homossexualidade, como também utilizou diversos métodos para tentar curar a doença homossexualismo. Foram diversos. Alguns dos mais bárbaros a gente consegue guardar, tipo transplante de testículos de heterossexual para homossexual para ver se cura, castração, doses cavalares de hormônios. Sequer tinham ideia do que seria efeito colateral disso. Tentativa de desenvolvimento de comportamento aversivo. Como é que era isso? Colocava o indivíduo dentro de uma cabine, lacrada, fechada. À frente, uma das paredes era de vidro, e ali colocavam várias fotos. Quando aparecia a foto de um nu, soltava dentro da cabine um gás pútrido, um odor pútrido, repugnante, nauseante. E aquilo repetia diversas vezes, dias seguidos, para que o cérebro passasse a associar a imagem do nu àquele asco, àquele nojo. Com o passar das décadas, a tecnologia desenvolveu, melhoraram isso. Ao invés da cabine com o odor, passou a ser eletrochoque. Aparecia a imagem, choque no indivíduo. Os resultados foram diversos, menos a cura. Mas que diversos foram esses? Muitos ficaram depressivos, muitos outros tantos loucos, e o índice de suicídio foi imenso. Até que, em 1973, a conceituada Associação Americana de Psiquiatria baniu o termo homossexualismo de suas listagens de doenças a serem tratadas, afirmando que homossexualidade não é doença,
Homossexualidade é uma característica de conduta da qual o indivíduo tem direito. 2 anos depois foi seguido pela igualmente notória Associação Americana de Psicologia, 1975. 10 anos depois, 1985, o nosso Conselho Federal de Psicologia também bane homossexualismo de doenças a serem tratadas. 1990, Organização Mundial de Saúde retira o termo homossexualidade das listagens de doenças existentes. O CID-10, que é o Classificador Internacional de Doença, utilizado em mais de 150 países, não existe o termo homossexualismo. Homossexualidade não é doença. 1991, a Anistia Internacional decreta que o preconceito ao homossexual é um crime contra os direitos do homem. 2004, Portugal e Holanda dão o primeiro passo na legalização das uniões homoafetivas e que foram seguidos por muitos países, inclusive o nosso. Assim, homossexualidade deixou de ser considerada doença. O termo homossexualismo não existe mais, é pejorativo. Quando a gente fala homossexualismo, está usando de forma pejorativa. Todo e qualquer terapeuta que se proponha a tratar um homossexual com a intenção de curá-lo está infringindo todos os códigos de ética e poderá ser acusado de charlatanismo, pois o terapeuta consciente é aquele que faz com que a pessoa consiga conviver bem com a sua realidade. Nós espíritas costumamos dizer que nada acontece por acaso. Isso partiu de 1973. 3 anos antes, 1970. O benfeitor Emmanuel apresenta ao mundo, pelas mãos de Chico Xavier, a obra Vida e Sexo, onde nesta obra ele vem a explicar o que é a homossexualidade à luz dos mecanismos da reencarnação. Afirma Emmanuel que homossexualidade é um estágio necessário a muitos de nós dentro do nosso processo evolutivo. E nos explica como isso funciona através dos mecanismos da reencarnação, como veremos mais adiante. Emmanuel vem a nos informar em 1970. Vamos lembrar que já em 70 já tínhamos entrado no processo de transição planetária. O planeta Terra está em transição de provas e expiações para mundo de regeneração. E então Emmanuel vem a afirmar, naquela ocasião, que um contingente crescente de irmãos necessitados em passar por este estágio estarão reencarnando doravante, e que deverá ser destinado a ele o mesmo nível de respeito e educação a que se é dedicado aos heterossexuais. E nós estamos vendo isso de 1970 para cá, como o contingente realmente vem crescendo de irmãos necessitados em passar por esse estágio. Estamos em processo de transição. Assim, afirma o benfeitor, homossexualidade não é aberração demoníaca, homossexualidade não é doença, é estágio probatório necessário a muitos de nós. Para que possamos entender bem as explicações de Emmanuel de como isso se procede, necessário a gente faça relembre alguns conceitos. O que é orientação sexual, o que é comportamento sexual e o que é energia sexual humana. Orientação sexual já falamos, é uma característica comportamental que nos dá a capacidade de desejar afetivo sexualmente uma outra pessoa.
se da mesma formatação que a nossa, homo, se de oposta, hétero, se de ambas, bissexual. Tudo bem até aí? Como característica comportamental, não se muda assim. Se evolui, se sublima e vamos mudando ao longo do tempo. Comportamento sexual. Este sim. Comportamento a gente decide. Quero, não quero, faço, não faço. Mas, dentro do nosso processo decisório, seja no que for, na área sexual ou em qualquer outra área, nós temos algumas variáveis que nos levam a tomar a decisão que achamos a mais correta. No que diz respeito à sexualidade, a orientação sexual tem um peso forte no nosso processo decisório. Mas não é só ela. Nós também temos a variável do meio em que vivemos, temos a variável do nosso próprio corpo e temos a variável cultural. Dentro da cultural está a religiosa. Pessoas que nasceram e vivem num meio onde a promiscuidade é muito grande, aquilo para ele é natural. Pessoas que nascem em países onde a poligamia é legalizada, a fidelidade é algo que, para ele, a infidelidade é algo mais natural do que pessoas que nascem num ambiente onde é mais equilibrado, mais conservador. Pessoas que nascem muito bonitas são muito mais assediadas durante a vida do que os feios, que são mais felizardos, são menos atacados. E aquele que é muito assediado está sempre tendo que resistir às tentações dentro do nosso nível de desenvolvimento. É uma variável. Pessoas que nascem e são criadas dentro de religiões recebem mais conceitos morais do que aqueles que não têm nenhum tipo de religiosidade. O somatório dessas variáveis determinam o comportamento sexual. Qual é o meu comportamento? O espírito André Luiz nos faz duas afirmativas. A primeira sobre aquela questão da ciência que até hoje não descobriu a causa da homossexualidade. E André Luiz, em 1958, afirmou que a ciência não achou e não achará, pois ela investiga no corpo físico e a homossexualidade, a orientação é do espírito. Mostra-nos também, André Luiz, que a orientação sexual não determina o grau evolutivo do espírito, mas o comportamento sexual, sim. Este determina o grau de evolução do espírito. Ok? Vamos à energia sexual humana. A energia sexual humana, ela tem 3 grandes atributos. Dizem os espíritos, nos dizem que ela é a segunda maior potência do ser humano. Só o amor é mais poderoso do que a energia sexual. O primeiro atributo que ela tem é até comum aos demais animais, que ela é responsável pelo nosso instinto de reprodução da espécie. O segundo atributo da energia sexual humana é que esta sua potência energética é que nos faz capaz de transferir a nossa energia para outra pessoa, como fazemos no passe. Vamos lembrar que existe o passe magnético, esquece o passe espírita. A Kardec, antes de ser o codificador, ele já era um magnetizador, que é a capacidade que as pessoas têm de transferir a sua energia para outra pessoa, principalmente se treinam para isso. O passe espírita nada mais é do que a transferência do passe magnético enriquecido
pelo benfeitor que está junto do passista, passando por ele a sua energia espiritual, enriquecendo a energia do passista. Ok? Esta energia que nós passamos, a fonte geradora é a nossa energia sexual. Aí os espíritos vêm a nos informar que olha como eles falam, quando existe uma relação sexual entre dois seres, eles não mencionam gênero, masculino ou feminino, entre dois seres, quando existe uma relação sexual, existe ali uma troca intensa de energia, como que num grande passe duplo, onde ambos estão doando as suas energias e onde ambos estão recebendo as energias. Assim, aquela transferência mútua de energia é extremamente intensa. Quando a relação sexual é feita com amor, logo, obrigatoriamente com respeito, não existe amor sem respeito. Toda aquela relação, ela é isolada de tudo. O ambiente, ele é totalmente bloqueado à participação de qualquer outro espírito, encarnado ou desencarnado. É blindado. E a força do amor, que é mais potente que a energia sexual, é que equaliza esta troca de energia. O que acontece quando o passista não tem o treinamento devido e dá o passe errado? Um passe muito ativador ou um passe muito dispersivo. Ele pode congestionar pontos de energia da pessoa ou pode exaurir. De certo que a espiritualidade vai lá e corrige. É importante que a gente saiba fazer para a gente não estar dando esse trabalho extra para eles. No caso da energia sexual, da relação sexual, quem faz essa equalização é a força do amor. Aquela troca intensa de energias, ao final, não existem centros de energia, muita gente chama de chakra, congestionados, nem centros exauridos. E o que acontece ao fim da relação? É aquela sensação maravilhosa de relaxamento. Temos os nossos principais sentimentos positivos potencializados. A ternura está lá em cima, o carinho está maravilhoso, a atenção, a solicitude, nosso egoísmo é diminuído, coisas que a gente estava negando, não queria, a gente deixa. As nossas rixazinhas provocadas pelo orgulho, pela vaidade, passa uma borracha, acabou, apagou. E eles informam que mesmo após o ato, essa transferência de energia continua existindo durante algumas horas. Motivo pelo qual é sempre recomendável, quando possível, que não tenha a presença de filhos dormindo no mesmo aposento, porque, querendo ou não, é um espírito adicional ali que prejudicaria o prolongar desta prova. Ok até aí? Mas, quando o ato sexual, a relação, acontece sem amor, logo, sem obrigatoriamente o respeito, quem é que equilibra essa troca? Ninguém. A troca não é equilibrada, ela existe. Ao final, de ambas as partes, um estará muito congestionado, o outro estará exaurido, alguns chakras para lá de potencializados, outros totalmente desguarnecidos. E o que fica ao final da relação, ao invés daquela sensação maravilhosa de relaxamento, é uma exaustão. Quando não, uma exaustão excessiva, uma ressaca fluídica. E os sentimentos potencializados por este desequilíbrio não são os bons,
são os nossos piores sentimentos. De cara, o remorso. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu não precisava disso. Por vezes a vergonha de que eu fui capaz de fazer e agora? Como é que eu olho de frente fulano, ciclano ou beltrano? Às vezes o nojo, preciso tomar um banho, me sinto imundo, mas aquela imundície, a água não lava, ela não está no corpo, ela está na alma. E aí vão os outros sentimentos, a impaciência, a intolerância, o egoísmo. Ah, meu Deus do céu, acabou. Vou ter que levar essa pessoa lá longe onde eu fui buscar com tanta vontade. É o egoísmo já aparecendo, a intolerância, a impaciência e, por vezes, não raro, a violência. Mas nada está tão ruim que não possa piorar. O ambiente não tinha a blindagem do amor. A participação de espíritos naquele ato sexual é permissível. Irmãos de ordem inferior, ainda nos seus desenvolvimentos, viciados no sexo, necessitados das emanações sexuais, dos fluidos sexuais, que invadem e participam da relação, como aquele que, irmão vampirizador do bêbado. O bêbado não aguenta mais beber, mas vem na cabeça dele mais uma. Não é dele a vontade, é daquele obsessor que está ali do lado dele que quer absorver mais e mais. Não vai ter dor de cabeça no dia seguinte. E assim é aquele que participa da relação, está ali sorvendo os fluidos, as emanações do sexo. Nada está tão ruim que não possa piorar. E se ele, que é um vampirizador eventual, está ali naquele ambiente onde geralmente as pessoas procuram para fazer aquilo, mas identifica naquele ali, rapaz, esse cara é bom, esse cara é bom mesmo, esse é doador, ou essa moça é boa demais, energia, gostei. Por que deixar ser eventual? Vou colar nele, vou colar nela. E passa a ser um novo obsessor, a gente já vem colecionando tanto, gente. E passa a nos acompanhar. Com que objetivo? De novas e novas e novas e novas experiências. E assim vincula mente a mente e começa a nos inspirar para novas e novas relações. É quando a pessoa só pensa naquilo. Está trabalhando, está pensando em sexo. Está trabalhando, está vendo coisa de sexo no celular. Está se estimulando. Toda hora vem na cabeça, vou procurar aqui e ali. É aquela pessoa que qualquer um que olhe para você com ternura, com carinho, está te dando mole. E ele na mente, está me dando mole. E vai e aborda. E aquela pessoa que tinha uma estima respeitosa, sofre aquela decepção e até se afasta. Mas nada está tão ruim que não possa piorar. E se for casado, acompanha para dentro de casa. Se o lar for um lar protegido pela prece, pela oração, pelo culto do lar, do cônjuge, ele fica do lado de fora. Vai ter aquela barreira energética positiva que não vai se sentir bem. Mas espera sair no dia seguinte. Mas se o lar não tiver essa proteção, interage na família, interage no casal, fomenta a discórdia, porque ele quer o seu fornecedor livre para novas e novas e novas atitudes e fornecimentos. A terceira grande atribuição da energia sexual humana é que ela é a energia eminentemente criadora que utilizamos em todos os nossos processos criativos e intelectuais. Todas as vezes que nós estamos focados numa atividade, num trabalho, num estudo, na confecção de uma nova receita, na arrumação com carinho da roupa de um filho, de um esposo, todas as vezes que nós ocupamos as nossas mentes com objetivos direcionados
a positividade, é a energia sexual que nós estamos consumindo. Daí o ditado: mente vazia, oficina do diabo. Porque a mente ocupada, ela consome essa energia e a pessoa passa a ter total controle da sua libido. É isso que explica alguns cientistas, alguns artistas, alguns escritores que ficam 18 horas, 20 horas por dia trancados nos seus laboratórios, nos seus ateliês, nas suas salas, ali no processo criativo, e diz: é possível, essa pessoa não gosta, não? Ele está utilizando a energia, ele tem total controle. Ok? Então vamos às explicações de Emmanuel quanto ao mecanismo através da reencarnação, sem antes não deixarmos passar pela questão de número 202 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos venerandos se existe, quando da escolha das provas para a próxima encarnação, se existe alguma vantagem no espírito escolher vir no sexo masculino ou no sexo feminino. E os espíritos respondem que disso nada importa. O que vai importar é escolher aquele que melhor se adeque às modalidades de prova que terá que passar. Ok? Emmanuel então vem a nos dizer que, como todas as características comportamentais nossas, no nosso processo evolutivo, através das encarnações, nós vamos equalizá-las, características masculinas e características femininas. Dentro do processo, nós vamos sempre aprendendo, desenvolvendo as duas, aprendendo todas as virtudes, transformando todos os defeitos masculinos e femininos em virtudes, e assim vamos tendendo a uma sublimação. Dentre elas está também a orientação sexual. O termo utilizado pelos espíritos é que no movimento de sublimação nós tendemos a chegar a um ponto de, eles chamam de assexualidade psíquica, onde o componente sexo deixa de existir para o espírito. Isso é que diz aquele negócio que anjo não tem sexo, sublimou. Sexo é algo que não mais faz parte daquela realidade. No entanto, nos explica o benfeitor, grande parte das vezes, questão 258 do Livro dos Espíritos, nós participamos das escolhas das nossas provas e expiações, porque nisso está o nosso livre-arbítrio também. Salvo os casos dos espíritos muito endurecidos e ignorantes, que não conseguem olhar o que lhe será melhor, aí sim a espiritualidade superior escolhe por eles. Mas, determinado ponto em diante, nós escolhemos e temos a liberdade de escolher a nossa formatação, se viremos masculino, se viremos feminino. Ocorre que o ideal é que a gente vá mesclando, vá desenvolvendo ambos os lados. Mas muitos de nós, preferencialmente, tem um lado. Ah, eu gosto mesmo de homem, é homem que eu gosto, é isso que eu gosto, aí eu vou voltar homem mesmo. Ou eu gosto de ser mulher, é a mulher mesmo que eu vou voltar. Natural que dentro deste processo evolutivo, ele vai desenvolvendo muito mais as características masculinas. Ou muito mais a feminina, se for essa a opção. Em algum ponto vai ter que aprender o outro lado. Mas, dentre essas características está a orientação sexual. Capacidade de desejar afetivo sexualmente, no caso, o outro sexo. Aquele que vem sempre homem, a sua orientação está cada vez mais forte como capacidade de desejar mulher. Aquele que vem sempre mulher, a sua orientação cada vez mais desejar homem. Até aí tudo bem. Ocorre que, por muitas das vezes,
o espírito não desenvolve o respeito pelo sexo oposto. Muito pelo contrário, aquilo vai ficando cada vez mais forte, aquele desrespeito. Homens que olham mulheres como seres inferiores, os machistas. Mulher é um ser inferior. Não, mulher serve para ser, existe para servir, é objeto de prazer. Não respeita nem aquela que ele escolheu para ser a mãe dos seus filhos. Neste caso, ele vai ter que vir na marra. A espiritualidade superior chega a um ponto que, para auxiliá-lo, já que ele não escolhe hora nenhuma ir pelo outro, porque ele não respeita, ele não enxerga o sexo oposto como sendo um sexo tão importante quanto aquele que ele vem assumindo, na marra, ele vem numa encarnação com a formatação daquele outro sexo. Aquele que sempre veio homem, vem obrigatoriamente no corpo de mulher, para vivenciar as dificuldades do que é ser mulher, aprender a valorizar o que é ser mulher e para desenvolver as virtudes femininas, o amor materno, a ternura. No entanto, a sua orientação sexual não muda assim. Estará ele estagiando no corpo feminino, mas com a capacidade de desejar afetivo sexualmente mulheres, porque é ainda a sua orientação. Corpo de mulher, capacidade de desejar mulher. O mesmo ocorre com o espírito que vem sucessivas vezes como mulher, desenvolvendo tudo, mas cada vez mais achando que o homem é um ser abaixo. Homem é burro, é bobo. A sensualidade, a beleza é a maior ferramenta da conquista feminina. Através da sensualidade e beleza, dilapidam patrimônios, destroem lares, levam seus amantes à loucura, ao duelo, ao suicídio. Pois duelo, no mundo de hoje, isso não existe mais. Existe. Quem de nós não conhece algumas mulheres que, quando estão em público, adoram provocar cena de ciúmes para os seus maridos, para os seus namorados, para ver a reação dele lutando por ela? Aquela reação, ela está fomentando o duelo de outrora. Assim, compulsoriamente, por decisão dos espíritos superiores, ela precisa estagiar num corpo masculino para aprender na marra o que é a dificuldade de ser homem e perder este preconceito de que ele é um ser inferior, aprender a vivenciar o que é ser homem e assim começar aquele ciclo de alternar em busca da sublimação. Vem aquela mulher num corpo masculino, mas traz com ela a capacidade de desejar afetivo sexualmente. O quê? Homens. Assim, é um conflito, é uma luta, é uma prova. Mas isso ela resolve, ou ele resolve, consegue resolver numa encarnação? 1, 2, 3, 10, 20? Depende de cada um, depende de como encaramos as nossas provas. Sabemos do amor de Deus, da misericórdia infinita do Pai, de que todas as provas nos são colocadas para o nosso bem. Depende de como a gente encara ela. Se encara pelo bem sofrer, nós sublimamos. Se encaramos com revolta, tentando fugir da prova, prova a ser repetida. As expiações que vão nos possibilitar o quê? A reparação dos erros cometidos. Estarão em contato conosco nossas vítimas do passado e através dali, dentro daquele torvelinho de relações, podemos também estar expiando. Assim, Emmanuel vem mostrar como funciona isso nesse estágio necessitado a muitos de nós. Mas nos traz
uma informação adicional. Por vezes, vemos o caso de uma família totalmente harmoniosa, um casamento maravilhoso, filhos, isso, e de repente, um dos cônjuges se enrabicha por alguém, perde a cabeça, chuta o balde, larga tudo e vai viver aquela paixão. E fica todo mundo assim, como é que pode, gente? Largou tudo por causa daquela sirigaita, ou por causa daquele sirigaito, né? Uma pessoa que tinha tudo. A prova para esta encarnação era o núcleo familiar. Manter ali o núcleo familiar. No entanto, houve um reencontro de antigas paixões. Aquele reencontro lhe foi o teste. O reencontro poderia ser postergado, mas a responsabilidade do núcleo, que era o objetivo da prova, não. Assim, prova a ser repetida. E mostra-nos finalmente, Divaldo, quanto a espíritos jamais evoluídos, espíritos preocupados no trabalho no bem e que chamam para si missões humanitárias. O que nós chamamos de missões humanitárias? Aquela vida toda destinada ao bem, seja de uma pessoa, seja de um grupo de pessoas, ou seja para toda a humanidade. Então o espírito, ele toma para ele uma missão, na qual ele quer dedicar 100% da sua encarnação àquela missão. Sabedor de que ele terá que usar toda a sua energia sexual no bom desempenho da sua missão, poderá ser o quê? Poderá ser um cientista que fica a vida inteira tentando desenvolver uma nova tecnologia que será boa para o planeta, ou um cientista que quer desenvolver um novo remédio que será muito bom, ou um missionário religioso, ou um missionário nas causas humanitárias, que se largam tudo para se dedicar a fazer o bem àquela comunidade. Enfim, ele, sabedor de que a sua missão é difícil, e ele precisa de toda a sua capacidade de dedicação. Sabedor ainda, conhecedor da sua orientação sexual, ele prefere que aquela encarnação ele não contrate nenhum relacionamento, não assuma nenhum relacionamento, pois ele quer estar casado com a sua missão. Pede para vir numa formatação oposta à da sua orientação, e assim lhe será mais fácil ele optar pela abstinência. Não quero relações, vou me dedicar à minha obra. Vamos lembrar que mesmo os espíritos mais evoluídos, quando chegam à carne, esquecem tudo que está vindo. A partir dali é que esse é o nosso desafio. Assim, a abstinência, quando ela é a abstinência, optamos pela abstinência por motivos nobres, ela sublima, ela ajuda no nosso processo. Mas quando a abstinência ela é imposta por dogmas, por covardia, por medo, por violência, não evolui um único centímetro. Prova a ser repetida necessariamente. Aquele espírito, então, opta por vir numa formatação diferente. É quando nós encontramos homens que trazem no seu comportamento a ternura da mulher de outrora, a suavidade, a mansuetude. Nós encontramos aqui dentro da doutrina espírita. Algumas vezes eu ouvi de pessoas assim: não, eu admiro a beça, a obra de Chico Xavier, mas ele fala com um jeitinho esquisito, não fala? Ele diz: não, hein? Preconceito. Porque o Chico falava com muita ternura, a ternura característica da mulher, ou já da sublimação. No caso de Chico, é bem possível que sim. Homens que trazem aquele trejeito da mulher, homens corretos, homens equilibrados, homens casados com a sua missão humanitária.
mulheres pequenas, frágeis, comandando uma legião do bem, com a mão firme, a voz ativa do general de outrora. Irmã Dulce, desse tamanhinho, comandava ali no punho firme, era o que era e acabou. O objetivo é o bem. Madre Teresa de Calcutá. São casos onde as pessoas preconceituosamente dizem: não, aquilo ali, ele é mais homem que mulher. Ou não, aquele camarada fala: não, isso fala esquisito. Não, estão ali dedicados à obra e mais sublimados. Então vem a questão, esclarecidos os mecanismos, vem a pergunta que não quer calar: como deveremos agir diante dos jovens que apresentam o estágio dentro da sua orientação sexual? A melhor resposta de Madre Teresa de Calcutá, diante dos problemas dos jovens, seja do sexo, seja do crime, seja das drogas, o melhor remédio é amar, amar e amar até doer. Aí sim, continuar amando mais e mais. Pois através do amor cotidiano, através do nosso amor, nós mandamos juntos o respeito não se separa do amor. E aquela absorção diária pelos jovens do amor e do respeito, homeopaticamente, aquilo vai passando a ser um componente importante no seu processo de decisão, não só para o sexo, para tudo. Todas as vezes que aquele jovem ele é mantido o fornecimento de amor, de respeito, todas as vezes que ele tiver que tomar decisões diante de suas tentações, o componente respeito será um dos componentes que ele vai consultar. E quanto mais forte estiver esse componente, mais provável será a melhor decisão. Divaldo Franco foi perguntado, certa vez, se a doutrina espírita era contra a homossexualidade. E ele responde que a doutrina espírita, de espécie alguma, é contra a estrutura da homossexualidade. O que ela não aprova é a promiscuidade, a pederastia. Isto é outra coisa. Diz sim que todos nós, em matéria de sexo, sejamos hétero, bi ou homossexuais, devemos nos conduzir sempre pelo triplo respeito. O primeiro, respeito a si mesmo, não lhe permitindo situações que venham a denegrir o seu corpo e a sua mente. O segundo, o respeito ao seu parceiro ou parceira, não lhe permitindo nenhuma situação que você não permitiria a si mesmo. E o terceiro, o respeito à sociedade, não tentando impor a ninguém a sua orientação sexual. Emmanuel vem então nos dar uma advertência de que em matéria de sexo, ninguém, absolutamente ninguém, pode apontar o dedo para ninguém, pois todos temos telhado de vidro. Não lembramos o que já fomos e muito menos sabemos o que ainda precisaremos ser. Aí lembramos do nosso amado Raul Teixeira. Raul sempre muito espirituoso nas suas colocações. Certa vez, numa plateia, abordando esse tipo de coisa, de preconceito, as atitudes machistas, ele disse: muito cuidado aos machões preconceituosos contra as mulheres, os homossexuais, as prostitutas, pois
todos retornaremos à pátria espiritual. Todos. E vocês, machões, poderão ser surpreendidos ao chegar à pátria espiritual e serem recebidos por uma fila de grandalhões, fortões, portugueses, espanhóis, alemães, gaúchos, ávidos em receber a sua bela amada de outrora. E é isso. Hoje eu sou fortão e ontem. Aí, sempre brinco com minha amada Alice. Falo para ela, porque ela é assim, rotação 78, lembra do disco de vinil? 33, 45, 78 dela, está sempre fazendo tudo muito rápido, né? Eu falei assim, minha filha, olha só, daqui a pouquinho a gente está de volta à pátria espiritual. Aí a gente vai ver tudo e tal, o que errou, o que não errou, e depois vamos programar a próxima encarnação. Por favor, na hora que for programar a sua, vai com calma, para e vê se eu já vim na frente. Porque se eu já vier na frente, você vai lá, olha qual é o corpo e escolhe qual é o corpo que você quiser. Porque se você vier na pressa e chegar aqui, o corpo foi igual, e eu não estou nem aí, eu vou passar pela prova da homossexualidade, quando não abro mão de você. Mas a gente fala isso brincando, é verdade, sem preconceito nenhum, porque o mais importante é o amor. É o amor que é mais importante. Transando ontem, uma desconhecida da minha vida espiritual. Ontem, talvez a minha vítima ou minha carrasca, acho que mais para carrasca. Atualmente, a minha amada, a mulher da minha vida. E por força desse amor, com certeza, doravante, eternamente irmãos pelo amor. E é o amor que traz o respeito com ele. Mas é esse respeito, esta palavra respeito, que os homofóbicos, os preconceituosos, usam para justificar as suas atitudes preconceituosas. Quando dizem, não, eu não gosto é porque eles não têm respeito, são exibidos, são espalhafatosos. Ah, você não gosta por causa do respeito. Mas onde há mais respeito? Por um acaso heterossexuais não existem exibidos? Onde mais respeito? Num homossexual que gosta pela sua vaidade de ser exibido? Eu prefiro as pessoas mais contidas. Mas ou existe mais respeito naquele pai de família que adora desfilar com as namoradinhas diante dos seus amigos, como que exibiu um troféu à sua virilidade? Onde mais respeito? Ou aquela mãe de família casada que bota as roupas mais justas e depois comentar com as suas amigas, que desperta o furor nos jovens na academia? Onde mais respeito? Mas isso não é possível. A culpa é dos governos. O governo agora deixa legalizar o casamento homossexual. Como pode existir respeito em dois homens que vivem juntos 30 anos? Onde existe mais respeito? Dois homens que vivem juntos 30 anos, amorosamente, com fidelidade. Ou um casal que vive junto, um casal hétero que vive junto 30 anos, e durante 30 anos colecionaram dezenas de relações extraconjugais. Onde mais respeito? Mas Divaldo Franco diz que a legalização, ela estimula a moralização, pois acontece isso entre os heterossexuais. Quem de nós não conhece casais harmoniosos, vivem com fidelidade hoje, e que até um dia antes do casamento eram da pá virada, saía da casa da namorada e ia para a farra para lá, e a namorada talvez fosse para o outro lado, e a partir da troca de alianças passaram a ser fiéis, estimulados pela legalização, porque aí a coisa aperta, tem mais a perder.
Então a legalização, ela auxilia no processo de fidelização. Ah, mas agora pode. Veja bem que absurdo. Gays agora podem adotar crianças. O que será no futuro dessas crianças? Serão gays também? Não sei, não sabemos, só o tempo dirá, mas algumas coisas nós já temos certeza hoje. Que todos os gays que nós conhecemos não são filhos de gays, são filhos de heterossexuais. Sabemos também que boa parte dessas crianças que foram adotadas respeitosamente, amorosamente, que terão condições de educação, de saúde, isso e aquilo, se não fossem adotadas por estes homossexuais, seriam adotadas pelas ruas, pela prostituição, pelo crime, pelas drogas. Aonde mais respeito? Aliás, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa quanto a desempenho escolar de crianças adotadas por casais héteros, casais homossexuais femininos e casais homossexuais masculinos. Desempenho escolar. Curiosamente, o desempenho escolar de filhos adotivos de casais héteros e casais homossexuais masculinos foi rigorosamente o mesmo. Eles não sabem a explicação. Os filhos adotados por homossexuais femininos têm 15% a mais de desempenho escolar. Eles não sabem, eu sei, são duas mães a puxar a orelha. 15% a mais. Assim, finaliza o benfeitor dizendo que todos nós, sem exceção, héteros, bi ou homossexuais, seremos julgados pelo mesmo gabarito da justiça divina. Assim, conclui Emmanuel, afirmando, não a proibição, mas educação. Não a abstinência imposta, mas emprego digno com respeito a si e aos demais. Não a indisciplina, mas controle. Não ao impulso livre, mas responsabilidade. Fora isso, é teorizar simplesmente. É ter que aprender, reaprender com a experiência. Ser isso é lutar sem proveito. É sofrer através da obra da sublimação pessoal, pelos mecanismos da reencarnação, quantas vezes forem necessárias, pois a aplicação do sexo ante a luz do amor é assunto pertinente e exclusivo à consciência de cada um. Uberaba, 5 de junho de 1970. Fecha aspas. Emmanuel. 47 anos, 5 meses e 21 dias. Isto é muito recente, isto é muito atual. Disse-nos o Mestre Jesus: a quem mais for dado, mais será cobrado. Isso se aplica em tudo na nossa vida, mas principalmente aos nossos conhecimentos. Pois a partir do momento que perdemos o escudo da ignorância, a partir do momento que temos o conhecimento, passamos a responder diretamente pelas nossas atitudes. Sejam elas para a nossa conduta preconceituosa para com os nossos irmãos. Seja a nossa responsabilidade de passar adiante, levar a luz do conhecimento àqueles que estão perdendo a prova através do preconceito, ou àqueles que estão sofrendo pelo preconceito.
Identificando esses irmãos, nós temos a obrigação de, pelo menos, dar o caminho, trazê-lo à casa espírita, mostrar o caminho da literatura, mas de alguma maneira levar a eles o conforto da verdade. Como foi dito, a verdade é uma das coisas que não se esconde por muito tempo. Era uma linda manhã de sol. Lá estava o mestre, à praça, acompanhado de alguns de seus discípulos. Eis que de repente uma turba de escribas e fariseus adentram a praça, trazendo com eles a mulher adúltera, tentando mais uma vez o mestre. Rabi, esta mulher fora pega em adultério, e a lei é clara, manda que seja apedrejada. E tu o que dizes? E quando Jesus levanta-se e navega o seu luminoso olhar, penetrando a cada um daqueles olhares, ele não os fez somente aos escribas e fariseus de 2000 anos, ele o fez a todos nós, e por todos os séculos e séculos vindouros. Diante dos esclarecimentos que esta doutrina maravilhosa tem nos possibilitado a todos, que servem de ferramental para as nossas reformas diárias, só nos resta fechar os nossos olhos e em prece agradecer. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos teus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo o novo sentimento, o novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meio Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, ao mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem no Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazer com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de Ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a Tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria e na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que o Senhor seja luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama
amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos. E assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, Tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Graças a Deus.